Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. E o que são esses conjuntos numéricos? Nada mais são do que conjuntos de números que têm alguma coisa em comum. E aí a gente vai ver o que isso interfere, né, em cada conjunto. Então, a gente vai começar aqui, nós temos vários conjuntos, uns contidos dentro de outros, outros contêm alguns conjuntos. Então, nós vamos identificar aqui quais são esses conjuntos e quais são as características dos mesmos. Hoje nós vamos falar dos conjuntos dos números reais, tá certo? Que são esse conjunto aqui, que engloba todos esses outros conjuntos. Mas para começar mesmo, a gente vai falar dos números naturais, representados pela letra N. Então, quem é que está dentro dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e infinito, né? São valores infinitos aqui por diante. Então, não entra aqui números com vírgulas, números decimais, eu coloquei a vírgula assim, mas não são números com vírgula, são números que estão separados por vírgula, tá? Entenda-se dessa forma. Nós podemos perceber aqui que os números naturais estão dentro dos números inteiros, representado pela letra Z. Então, dentro da letra Z, nós vamos ter valores também negativos. Para frente, né? Então, nós temos menos 3, menos 4, menos 5, infinito também. E nós temos o 0, 1, 2 e assim por diante, certo? Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Então, nós não temos aqui números quebrados, como eu já havia dito. E aí nós percebemos que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros também está contido dentro dos números racionais, que está representado pela letra Q, tá certo? Então, nós vamos ver aqui quem são esses números racionais. Então, nós podemos perceber aqui, letra Q, números racionais. Nós temos todo e qualquer número que possa ser representado em forma de fração. Então, se eu posso escrever 3 sobre 1, 2 sobre 1, 1 sobre 1, né? Então, eu vou ter dízima periódica. Então, nós temos aqui 3,7777. Nós temos uma dízima periódica. Então, nós temos valores que estão contidos aqui dentro dos números racionais, tá? Bem, pessoal, para concluirmos aqui, ficou faltando essa parte dos números, dos conjuntos, na verdade, dos irracionais e dos reais. Como a gente pode perceber, os irracionais são um conjunto aqui que estão à parte. E o conjunto dos números reais engloba todos esses outros subconjuntos. Aqui a gente tem o conjunto dos números reais e aqui a gente tem subconjuntos, tá? O conjunto dos números racionais, dos inteiros e dos naturais, certo? Então, a gente tem também aqui o outro subconjunto que é dos números irracionais. E quem são esses números irracionais? Dízimas não periódicas, como a gente pode perceber aqui. Isso aqui é um 3, é um 8, meu Deus, que eu tentei escrever, não lembro mais. Mas aí a gente tem valores aqui diferentes desse valor aqui, dessa dízima periódica, tá certo? Aqui a gente também pode colocar valores decimais, 0,5, 2,5, tá? Então, a gente tem essas raízes aqui que não dão valores exatos, tá certo? Que se você for jogar na calculadora, provavelmente vai dar uma dízima não periódica. E nós também temos π, que é 3,1416. E aí, a gente arredonda para 3,14, tá? E aí, dando continuidade, ainda sobre o assunto de conjuntos numéricos, nós temos agora essas termologias aqui. Pertence, não pertence, contido, não contido, contém e não contém, tá? E a gente vai ver a aplicação de cada uma dessas termologias. Primeiramente, o que é que a gente precisa entender? Pertence e não pertence,
a gente vai utilizar quando nós estivermos falando de um termo para o conjunto, tá certo? Então, vamos ver isso aqui na prática. Contido e não contido, contém e não contém, quando eu estiver falando de um conjunto para um subconjunto, ou de um conjunto para o outro, tá certo? Então, nós vamos verificar aqui, primeiramente, pertence e não pertence, vai de um elemento que está no conjunto ou não para o conjunto, tá? Pertence e não pertence. Contido e não contido vai de um conjunto para um subconjunto, ou vice-versa, tá? Ambas essas termologias aqui, contido, não contido, contém e não contém, a gente vai estar falando de conjunto para subconjunto, tá? Dando continuidade à nossa aula aqui improvisada sobre conjuntos numéricos, nós vamos agora falar sobre termologias, né? Pertence, não pertence, contido, não contido, contém e não contém. E aí, quando é que a gente vai utilizar esses termos aqui? O que é que a gente precisa entender primeiramente? Pertence e não pertence, a gente vai utilizar todas as vezes que nós estivermos falando de um elemento para o conjunto, tá? Que fique claro isso. Pertence e não pertence é só quando eu estiver falando do elemento para o conjunto. Já contido, não contido, contém, não contém, são termos utilizados quando a gente está falando de um conjunto para um subconjunto e vice-versa, tá certo? Bora lá, que eu não terminei, né? Então, aqui nós temos o elemento 8 e o conjunto K, tá certo? Então, esse elemento 8, ele pertence ou não pertence ao conjunto K? Então, nós vamos analisar aqui. Nós temos o elemento 8, não. Então, ele não pertence ao conjunto A. Então, nós representamos dessa forma. Aqui nós temos o elemento 4 e o conjunto L. Esse elemento 4 pertence ao conjunto L? Pertence. Então, nós colocamos aqui o símbolo E. Aqui nós temos de conjunto para conjunto. Então, nós vamos ver o conjunto K e o conjunto L. Primeiramente, o que é que a gente vai observar aqui? O conjunto A, ele contém todos esses elementos aqui, ele tem todos esses elementos aqui, tá certo? Todos esses elementos pertencem ao conjunto K. E o conjunto L, nós temos o 1, o 2, o 3 e o 4, que estão aqui também dentro do conjunto A. Então, nesse caso aqui, qual será o símbolo que nós iremos utilizar? O K, ele contém o conjunto L. Então, nós vamos usar essa simbologia aqui, tá certo? Então, K contém L, tá certo? O conjunto K contém o subconjunto L. E L, de L para K. L, nesse caso aqui, está contido, então nós vamos usar essa simbologia aqui, ó. Essa simbologia contém, e essa simbologia aqui significa que ele está contido, certo? L está contido em K. E aqui a gente vai ver se A contém F.